minutinho, cara, já voltamos, hein? E agora, Cypher Café, com Mark Grec. Liberta a Ecta Veritas. Muito boa tarde, nossos caros ouvintes que nos acompanham por todas essas plataformas digitais. Muito boa tarde, meu caro Pazuto. Tudo bem com você? E aí, Mark? Beleza, Opa, você? Valeu, tudo certo. Estamos novamente aqui com o Rodrigo, da Tiscro. Boa tarde, tudo bom? E hoje, nosso primeiro convidado internacional, estamos aqui com o Charles Smith. Hey, thanks so much for having me. Como as legendas aqui, né, pela rádio, pelo streaming que a gente vai acompanhando online são um pouquinho mais complicadas, a gente vai fazer um básico da pergunta em português e em inglês, e o Rodrigo ajuda a gente aí com uma parte da tradução do conteúdo. Só antecipando, né, depois ficar corrido, para o pessoal não esquecer que tem os eventos agora. Temos 2 semanas aí para Blockmaster, dia 28 e 29, e temos o Beat Sampa no sábado, último dia do mês de agosto. Então vamos lá conversar agora um pouco com o Charles Smith. Tell us about yourself and your journey in crypto. Cool, yeah. So my name's Charlie Smith, British born from the United States. And I guess in terms of like the journey into crypto, I think like a lot of people, I was predisposed by, certain interests I had. So I was always really interested in like kind of history, economics, social sciences, and so I was sort of predisposed to it. Do you want to? Então, o nome é Charlie, ele é um britânico-americano e ele teve um interesse em várias áreas diferentes da cripto, como a história, a parte econômica, a parte técnica, e foi isso. Yeah, and basically I'd been working for a while in management consulting and also in kind of design innovation consulting in New York. And all the while I'd been like super interested in Austrian economics, had been speculating in crypto, decided to dive in kind of head first and did a little experimentation with mining for a while in Texas. And then basically got super excited about sort of stable coins and the potential for them to lead the first wave of crypto adoption. So I got connected with the guys at Reserve, and I'm working with them now for a little over a year. Nice. Crypto mining? Crypto mining? Yeah. Oh, nice. Então, ele trabalhava como consultor em Nova York, e aí ele se interessou pela cripto, começou a estudar, começou a ler mais sobre a escola austríaca, e aí foi pro Texas trabalhar com mineração. E aí começou a se interessar pelas stablecoins e ele acabou conhecendo o pessoal da Reserve e agora ele está trabalhando com a Reserve. Nice. Então, what is Reserve? Yeah. So there's a lot of stable coins out there. So I think it's kind of it on the surface looks like a crowded space, but for us, what we're doing is we're building a fully decentralized stable coin. So the idea being that with a lot of projects like say Tether, that rely on dollars being stored in a bank account to back the value of a stable coin, what we're trying to do is take many different asset custodians and allow them all to contribute to backing the value of one stable coin that can be censorship resistant and provide the basis for DeFi and lots of use cases. And we're in particular focusing on bringing that stablecoin to markets that we think need it most, with countries with high inflation, and yeah. Então, a Reserve é uma stablecoin, assim como outras stablecoins. O foco deles é tentar tornar isso descentralizado. Então, as stablecoins atualmente são de certa forma centralizadas, e eles querem, através da junção de vários assets, vários bens e outros tipos de patrimônio, eles querem tornar isso algo descentralizado. Então, eles têm aí todo um processo para isso, e esse é o objetivo deles, tornar com o tempo a moeda o mais centralizada possível. Cool. Yeah, I'm not making it easy for him with these long answers, but I just want to say too, like I think one way to think about what we're doing is that most stablecoins rely on off-chain collateral to back their value, like Tether, and what we're doing is building a stablecoin that draws on on-chain collateral. I think that's like a good way of thinking about it. Sim. A maioria das stablecoins hoje usa o lastro off-chain, e eles estão tentando fazer isso com o lastro on-chain,
para deixar tudo mais transparente e mais fácil. E distribuindo, né, em várias Exatamente. moedas para ter essa maior facilidade. Legal. Então, can you tell us more about the stablecoins scenario? Yeah. So I think there's a bunch of interesting stuff happening with stablecoins right now. Past couple of years have seen the growth of lots and lots of different projects, but I think they each play different roles or different niches. Então, que ultimamente você tem uma certa saturação nesse cenário, tem vários stablecoins, mas ele acredita que todos os stablecoins têm uma função própria e um nicho próprio. Yeah, so most of the activity in stablecoins today is around, and much of the activity in crypto is around speculation and investment. So most of the stablecoins that are out there are pretty purely focused on use cases on exchanges as being like an arbitrage tool or a way of, seeking like a safe haven from volatility in crypto. What we're doing is we're focusing on providing real world use for as a store of value in countries where inflation is really high, and then also as like a remittance and payments tool as well. Que a maioria das stablecoins hoje em dia, elas são utilizadas como ferramentas de especulação, né? Então, elas são um jeito de você fazer arbitragem, um jeito de você manter as suas reservas caso haja volatilidade da cripto, e que a Reserve quer tornar as stables algo para ser utilizado no mundo real, algo que você consiga utilizar no seu dia a dia, como método de pagamento, método de envio de dinheiro. Great. And just I'll throw out one more thing here, that I think the way we see it is that so many of the use cases people are excited about when it comes to crypto and blockchain are held back by the volatility of the assets that are used to settle transactions. So for us, we think that it's super exciting to bring a stable coin to market that has a lot of the properties of Bitcoin, but is stable, and so people feel comfortable storing value in it. They feel comfortable transacting in it, and it's kind of like a more user-friendly open platform that's what we think will bring in people who previously wouldn't use crypto before. Que a cripto, o maior problema da cripto para as pessoas adotarem atualmente é a volatilidade. Então agora eles querem trazer com a Reserve algo estável, que as pessoas não fiquem afugentadas por essa mudança, volatilidade do preço e que seja de fácil adoção. E só um detalhe que a gente meio que preveu aqui, é que esse ano cresceria muito as formas de você utilizar como meio de pagamento diário, né? Eles vêm nessa vertente, e algo que a gente falou muito aqui, que seria o ponto forte para adoção, principalmente no Brasil, né? Right now, what we were expecting this year was for crypto to have a much wider use on daily basis. Right. And that's where you guys want to act, right? Totally, yeah. And I think like to get there, the things we're doing, so I've mainly just spoken about the stablecoin, but I think we tend to think that for a crypto to be really used in the real world, there's three things that it has to do right. So the first is that it has to get access and like retail liquidity right. So people have to be able to buy the stablecoin. And I can't really comment on too much of what we're doing in that area now, but we're like working on some exciting stuff with some partners to try to make the stablecoin more readily accessible throughout Latin America. And then on a protocol level, we think that an asset has to provide for like good monetary policy, good stability so that it's usable as a medium of exchange. And then it also has to be decentralized enough and censorship resistant enough that it gets to play sort of more in the under the kind of like regulatory banner of being crypto, as opposed to just being kind of a centralized issued currency that could be subject to censorship. And then the third thing is that you really need to work out like end utility. So you need good experiences where people can use the crypto in an app that they like, and that doesn't feel like some sort of like, very foreign, like a kind of hard to manage wallet. So we're working on each of those three things. And I'll let you go ahead. Não, que hoje a gente tem 3 pontos principais para a adoção das moedas, né? O primeiro ponto é a facilidade de acesso dessa moeda. Então, como você vai conseguir adquirir essa moeda, tem que ser algo simples, tem que ser algo que você não tenha dificuldades, que possa ser feito no varejo convencional. E o segundo ponto é no nível de protocolo, tem que ser uma moeda estável, uma moeda que se integre bem com as exchanges, uma moeda que consiga circular de maneira correta. E o terceiro ponto é a facilidade de uso do modo utilitário. Então, a moeda vai ter uso, o que você vai conseguir fazer com ela? Você tem que ter gente aceitando, gente circulando essa moeda para você conseguir fazer ela ser algo produtivo para as pessoas. Nice. What countries do you think could benefit from stablecoins or crypto in general right now?
Right. So what countries could benefit from crypto right now? Yeah. So it's interesting. I mean, most of the crypto adoption in terms of like speculation is in East Asia. And that's like a really healthy ecosystem. We are less focused there, although we are, excited to pursue opportunities there. We think that Latin America in particular is probably the most exciting region for crypto. We think that a lot of the problems that crypto speaks to are ones that many people in Latin America are familiar with in terms of like currency risk or difficulty in making international payments. And so as a result, we've seen really high rates of crypto adoption in countries like Argentina, Colombia, Brazil has a big growing amount of interest from like a speculative and investment standpoint. But we really think Latin America is probably the number one market. A maior adoção de cripto é no leste europeu por causa da especulação, no leste asiático por causa da especulação. Mas que eles estão vendo um grande potencial na América Latina, principalmente em países hiperinflacionários como a Argentina e a Venezuela. Só que as pessoas estão não só usando como investimento, elas também estão usando como moeda de pagamento para fazer transações no dia a dia, para você guardar dinheiro, para você mandar dinheiro para fora do país. Então, tem vários usos diferentes nesses países da América Latina. You are from the United States and recently started studying crypto marketing in Latin America. What do you think are the biggest difference from the two regions? Yeah, it's interesting. I think that in the US and in Europe, a lot of the interest in crypto it's like a similar crowd to people who've invested in other startups or people that have a general interest in tech, and then they get involved largely because of the interest for the investment upside. Like it's kind of like a speculative asset, and I think it is that here too. But I think that the real world uses are a little bit closer to heart here, where if you're trying to send money abroad from Brazil, that could be difficult, and people I've talked to have said that that's the case, right? And so for people here, I think the problems are a little bit like more the utility of crypto is a little more self-evident and like actually felt. So I think there's something going on in that way. No mercado americano e europeu, a cripto é visto mais como um investimento. Para pessoas que gostam da tecnologia, gostam de como as moedas funcionam, como se fosse uma startup mesmo. No Brasil você vê a moeda sendo utilizada não só para investimento, mas também para usos cotidianos. Então a gente tem aqui uma procura um pouco maior para a moeda ser usada como pagamento, como método de envio de dinheiro, e isso diferencia uma diferença evidente daqui para os Estados Unidos, para a Europa. Yeah, and one other thing in this way, I think there's kind of like two pretty interesting stories going on in crypto. There's many, but two that I think of as relevant here are that, there are many coins which are doing a sort of like, they're a store of value tied to no real world assets, and that's like something like a Bitcoin or a Decred that's trying to be this sort of like completely independent form of money. And then on the other hand, I think like digital assets or cryptocurrencies are a way for people to gain exposure to assets from other places. So if you want access to tokenized gold or dollars, blockchain makes it more accessible. And I think that second narrative is going to be super interesting in Latin America, particularly because there's a history of people leveraging dollars or wanting exposure to currencies that aren't necessarily the one they have access to. So that would be like the case in Argentina or Venezuela. So I think that second story is going to be like is interesting here, whereas it's not really as interesting in like Britain, say. Ele vê como se tivesse duas histórias para cripto, né? A primeira seria a cripto como um método de armazenamento de dinheiro sem você ter um lastro ou sem estar ligado a qualquer outra coisa no mundo real, como por exemplo o Bitcoin. E outro seria você tokenizar alguma coisa ou ter algum lastro em ouro, em moedas estrangeiras, ou seja lá o que for. Então ele vê que essa segunda opção é um negócio que vai estar muito mais presente aqui na América Latina, principalmente em países como Venezuela e Argentina. Sim, com certeza. Não só esses dois países da América Latina, né, mas provável que ajude muitas economias locais. Sim, com certeza.
What makes Reserve better than other stablecoins? Yeah. So there's a few things. The first is that with any what you'd call like custodial stablecoin, so a stablecoin with like off-chain assets, there's always a counterparty risk. So there's risk that if you're using Tether, that's the most famous example, that the funds that back Tether might not be accessible, maybe due to regulatory censorship or because of, in the long term, possibly like bad behavior by the issuer. What makes Reserve different is that we pool together many different on-chain tokenized assets. So like initially many different dollar-backed stablecoins, and in the future many other assets. And so over time you can imagine the situation where you have like 100 different types of tokenized assets, all with different issuers, and they pool together to back the stablecoin. And this means that you don't have to trust any one party. It's tied to real-world assets. It's reliably stable, but it doesn't have the risk of shutdown that a lot of other stablecoins have. So that's the upside, I'd say. A maioria das stablecoins, elas têm um lastro off-chain. Então, você tem que confiar em quem está emitindo essa moeda. Você tem que confiar que eles têm realmente o dinheiro, patrimônio para fazer o backing dessa moeda. Então, caso eles tenham algum problema de censura, algum problema de manuseio desses bens, você acaba sendo prejudicado. A Reserve tenta fazer algo que você não dependa deles. Então, eles têm uma série de outras stablecoins, como o lastro, além de, no futuro, irem expandir para outras formas de lastrear essa moeda, de modo que você não tenha algo centralizado e que a Reserve não tenha controle sobre como isso pode ser utilizado. Então, você vai tornar o negócio muito mais seguro, muito menos propenso à censura, a um bloqueio ou a qualquer tipo de possibilidade de desvio ou utilização maliciosa. Não, para o mercado brasileiro, realmente, uma moeda desse, com N possibilidades, passa muito mais segurança mesmo para a utilização. Você saber que, dependendo, você poderia oscilar entre moedas, né? Yes, that for a Brazilian market, a coin like yours, with many assets backing it, shows a lot more security, a lot more confidence than other coins with off-chain backing. Yeah. And I think like part of the philosophy behind how we're building Reserve is that we think that the regulatory environment for crypto is going to change a lot over the years. There are things going on today that won't make sense in the future. We'll look back on them and think like those were the sort of like cowboy days. And, some of those I think may be stable coins that are backed by a single custodian, where, you're thinking you're putting a lot of eggs in one basket there, that if something goes wrong with that custodian, you're in a bad situation, where, customer funds could be locked or inaccessible for a large amount of time, or worst case scenario, disappear. And so we think that we're building something for the long term in a world where the regulatory environment shifts. We think it's important to be able to have like a really flexible approach to the different collateral assets that you can use to back a stablecoin. Yeah. Que hoje em dia é como se fosse um velho oeste na cripto. A falta de regulamentação é algo que pode prejudicar muitas coisas. Eles acreditam que moedas que tenham só um lastro e off-chain sejam algo que não passa uma segurança. Então eles estão se planejando para o futuro, para quando eventualmente houver mais regulamentação nessa área, eles já estarem preparados, já estarem com uma diversificação dos assets, garantindo esse lastro da moeda. Legal. Aproveitar que a gente está com um pouco mais de tempo, eu vou deixar a última pergunta para o fim. Você quer fazer alguma pergunta para ele, Rodrigo? Tá. Só fazer uma pergunta, então. No Brasil, a gente tem muitos entusiastas de criptomoeda, tem uma grande parcela do público que gosta. O público mais novo é meio a meio, né? 50% prefere até criptomoeda do que os bancos tradicionais. Como que é nos Estados Unidos? A população em si, a aceitação? In Brazil, we have a growing acceptance of crypto, especially among young people. They tend to trust crypto even more than conventional banks. What about United States? How it is there? Yeah, I mean, I think that
this is again one of those things where there's a lot of interest in crypto in like the US and in Europe, but I think it's almost for more like almost aesthetic reasons or ideological reasons that people just think that decentralization is an important thing. From like a value perspective, from an ideals perspective. But in terms of like but most people in the US more or less trust the banks. They may not trust them in terms of their like wider political objectives or long-term solvency, but in the short run, everyone expects that like Bank of America will keep your money and it will be safe. But so there's a lot of enthusiasm, but it's not quite as immediately felt. And I think that's part of the reason why, places like say Argentina, and possibly Brazil as well, although it's a very different situation, are places where I think there's going to be a real drive to innovate and to really to make crypto become truly adopted in the real world because the problems are more immediately felt than they are in the US. Yeah. Nos Estados Unidos tem uma aceitação grande de cripto mesmo, mas é algo mais ideológico. As pessoas lá têm um grau de confiança maior nos bancos. Então, por exemplo, se você é um cliente do Bank of America, você não tem essa expectativa de que em algum momento o banco vai te dar um calote ou vai sumir com o seu dinheiro. E na América do Sul, na América Latina em geral, isso não é algo tão predominante. As pessoas aqui já são um pouco mais desconfiadas dos bancos e que isso é algo que vai impulsionar essa adoção, vai impulsionar esse desenvolvimento, esse crescimento das moedas nessa região. Com certeza. Acho que eu vou passar... Você quer fazer alguma consideração? Não? Então eu passo para ele. Qualquer coisa você passa um recado da Tiscro. Is there anything else you would like to say to the Brazilian public? Yeah, well, first of all, thanks for indulging me in the fact that I don't speak Portuguese, but I will be practicing. My Spanish is okay, but it's a different game. So first that, and second of all, just that I've really enjoyed my time in Sao Paulo so far. I think there's like really great energy, like a lot of like good entrepreneurial energy, and I'm also, super excited to get in touch with people. So if people want to throw something in the comments, I'll be around this weekend. Let me know what's going on. But and super excited to. We're currently exploring Brazil kind of as a market. Like we're more dead set on like Argentina and Venezuela as well. But Brazil, it's a different game, and we're really excited to collaborate with kind of local entrepreneurs to see how we can leverage the stablecoin in Brazil as well. Yeah. Bem, ele queria primeiro agradecer a você por permitir que ele esteja aqui, mesmo ele não falando português. Ele prometeu que vai treinar bastante. O português dele é quase melhor que o meu inglês. Ele tá sendo muito modesto. Eu concordo com isso. E que também é a primeira vez dele em São Paulo. Ele achou a cidade ótima, tem uma energia muito positiva, um ambiente de empreendedorismo muito positivo. E que ele tá aqui para conhecer parceiros, para conhecer gente que possa ajudar, que tenha alguma coisa a adicionar com a Reserve. E que, caso alguém tenha algum comentário, ele tá disposto a responder, pode deixar lá no site. Legal. Pra quem não sabe, é reserve.org, o site deles, né? Procura, tem o LinkedIn do Charlie. Tem as nossas redes sociais, caso alguém queira entrar em contato, seja pela Tiscro do Rodrigo, ou aqui pelo Cypher Café, a gente encaminha. Algum recado da Tiscro? Não, eu queria, em nome da Tiscro, agradecer também a possibilidade de estar aqui. Eu que agradeço. Agradecer ao Charlie por vir ao Brasil, por dar essa chance pra gente mostrar pra pessoas de fora que o mercado de cripto aqui é um negócio que tá crescendo, tem futuro. Então eu queria agradecer a todo mundo, basicamente. E eu gostaria de deixar o meu site aqui de novo, assim como eu deixei na outra vez que eu tava aqui. Então é tiscro.com, tiscro.com. Ok. As últimas palavras dele. Do you have anything more to say? Any final considerations? Hey, yeah, definitely check out our website. So yeah, as you said, www.reserve.org. Join our Telegram. Follow us on Twitter. Reserve Protocol. And yeah, it's been really fun. And definitely would love to get in touch with anyone who's interested in the project. Definitely, yeah, reach out, put something in the comments, find a way. Would love to talk. Ele disse para acessarem o site, para participarem do Telegram, para entrarem no Twitter. Qualquer comentário deixado lá, ele vai ficar feliz de responder e de entrar em contato com as pessoas para conversar mais sobre o projeto. Bom, thanks for coming. Thank you. Obrigado.
Meu caro Pazotto, encerramos por hoje. Então, muito obrigado a presença de vocês. Obrigado mesmo, conteúdo excelente. Vocês estão na Rádio Geek, apaixonados pelo que fazem.